Olá alunos, meu nome é Diego, sou professor de lubrificação 2. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à matéria de lubrificação 2, né? E vamos começar hoje falando a respeito de mancais e rolamentos. A divisão básica de mancais é mancais de deslizamentos e mancais de rolamentos. Qual é a aplicação de cada um? A aplicação do mancal de deslizamento geralmente vai ser para altas cargas e baixas velocidades. Os de rolamento vão ser o contrário, né? Vai ser baixas cargas e altas velocidades. Bom, os rolamentos, né, eles são subdivididos em relação ao seu corpo rolante, né, em três formas, né? Os de esferas, os de rolos e os de agulha, né? Os rolamentos de esfera é basicamente quando você quer uma alta velocidade, né, e uma baixa carga. Os de rolos e os de agulha é quando você quer uma baixa velocidade, porém uma maior carga. Bom, nós podemos dividir esses rolamentos também em relação à carga, né, que são os radiais, axiais e os mistos, né? Os radiais nada mais é quando você tem uma carga realmente perpendicular a esse eixo. Os axiais é quando você tem uma carga paralela a esse eixo, né, e as mistas é quando você realmente tem uma carga tanto paralela quanto, né, perpendicular. No caso, você vai ter uma parte radial e axial. A lubrificação de mancais e rolamentos, né? No caso, se a gente for lubrificar com graxa, a lubrificação com graxa desses rolamentos, o mínimo que elas deveriam ter é 1/3 desse volume, né, e o máximo vai ser 2/3. Mas só uma ressalva é que isso não é uma regra, isso vai depender da determinada aplicação. Algumas vezes isso vai valer, outras não. Isso vai, por isso que eu torno a repetir para vocês, isso depende exatamente da forma de aplicação desses mancais e rolamentos, beleza? Agora, no quesito óleo, né, a lubrificação desse óleo não pode exceder o centro realmente desse elemento do corpo rolante inferior, né, como a própria imagem já mostra aí, né? Se vocês verem a quantidade de lubrificante, ela se encontra exatamente na parte central, na metade do corpo rolante inferior. Bom, vamos comentar um pouco a respeito de contaminantes, né, que é um grande problema, principalmente em sistemas hidráulicos, né? Em lubrificação de forma geral é um dos grandes problemas. Então o que é contaminante? Contaminante nada mais é do que qualquer coisa indesejável àquele sistema, né? Aquela situação, aquela lubrificação que foi ocorrida, que ocorreu em determinado equipamento, né? Fases em que pode acontecer essa contaminação, né? Durante a montagem e na intervenção de manutenção. Isso é exatamente da forma que você está executando, né? O ambiente, os contaminantes que você tem no ambiente, né? Se você retirou um determinado equipamento, né, e colocou ele em um meio onde existe uma quantidade de contaminantes maior, né, e você acaba trazendo aquele equipamento que você colocou nessa parte onde tinha contaminantes, você colocou ele, que vai entrar em contato exato com um óleo ou um lubrificante que está diretamente ligado, né, a esse sistema, você contaminou o seu sistema, né? Você pode trazer consequências bem desagradáveis, né, para esse equipamento, né? E no funcionamento, né? No caso do funcionamento, basicamente quando desses equipamentos eles têm algum problema, por exemplo, uma bomba, né, quando essa bomba, uma bomba de engrenagem, por exemplo, ela está pegando na carcaça e ela acaba retirando pequenos pedaços dessa carcaça, né? Você acaba aqui contaminando todo o seu sistema, né, através de um pequeno falha de manutenção, digamos assim. Fases em que um sistema pode ser contaminado durante a montagem, na intervenção e na intervenção da manutenção, né? Isso é basicamente quando você está ou montando realmente o seu equipamento, né? Você está em um determinado ambiente, né? Uma manutenção, quando você coloca os equipamentos que você está dando manutenção em um determinado local onde está contaminado, ou por poeira, areia, ou alguma coisa que realmente vai danificar o seu sistema, né? E você coloca esse equipamento no seu sistema novamente, trazendo com esse equipamento várias impurezas, né? E o funcionamento, né? No caso do funcionamento, são quando
alguns equipamentos possuem algum problema, né, e acabam acarretando, aumentando esses problemas, ou então estragando outros equipamentos também, né. Danos e custos devido à contaminação, perda de produção, né. Essa perda de produção é mais relacionada, se você contaminou, você diminuiu, né, a eficiência do seu equipamento, você vai ter que parar, né, para ver qual é o problema que está tendo, né, ou até mesmo como a segunda opção, você vai ter de repor, né, esse equipamento, porque ele pode ter quebrado, né, a baixa vida útil desse equipamento, né, ele pode quebrar por um pequeno contaminante, areia, né, água, ar internamente desse equipamento, e aumento do custo de manutenção geral, né. Porque, como eu disse anteriormente, né, se você, às vezes você tem um problema em um equipamento, esse equipamento ele pode gerar outros problemas em outros equipamentos, né. Alguns sinais que podem ser observados, né, no seu sistema por causa da contaminação, né, solenoide queimado, descentralização do carretel, as válvulas, problemas relacionados a válvulas realmente, vazamento, trepidação, né, principalmente falha em bombas, vazamento, são de grandes problemas, né, vazamentos de cilindros, riscos, né, arranhões, aumento de estresse da serva, prevenção. A prevenção basicamente é em relação aos cuidados que você está dando, como eu comentei anteriormente, na montagem, né, na manutenção, se você está analisando realmente o seu equipamento, ele está funcionando de forma adequada, né, usar filtros, né, antes de você, por exemplo, colocar, mesmo que esse óleo seja novo, né, se o lubrificante seja novo, você tem que filtrar antes de colocar ele no seu reservatório, né, analisar para ver se está tendo vazamento, né, trocar esses reparos desses pistão, se você for dar manutenção, né, analisar, por exemplo, as mangueiras manifolds, né, cobrir isso realmente, tampar, né, para que não entre em determinadas impurezas nesse sistema. Bom, gente, muito obrigado por assistir mais essa aula. Só relembrando novamente, por favor, assistam os vídeos, vejam os materiais de apoio e até a próxima aula. Até mais, gente. Muito obrigado.